Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Advocacia Empresarial no Rio de Janeiro. Esse podcast é resultado de um Field Project produzido por nós, alunos da FGV Direito Rio. No episódio de hoje, temos o prazer de entrevistar Julian Shediac, que é sócio fundador do Shediac Advogados, professor da PUC-Rio, cofundador da A5X e presidente da Câmara Americana do Comércio do Rio de Janeiro. Ex-presidente. Julian, estamos muito felizes em te ter aqui com a gente. E bom, para dar início a essa entrevista, gostaríamos de perguntar para você, por favor, contar pra gente um pouco sobre a sua carreira e o que te motivou a criação do Shediac Advogados, principalmente depois de tantos anos atuando em outro escritório. Bom, eu falo olhando para vocês ou olhando para a câmera? Pode falar olhando para ela. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa. Acho sempre muito bacana esse tipo de iniciativa. Qualquer iniciativa saindo de alunos, eu dou aula na PUC desde 93. Então vocês veem que eu gosto muito de estar e tentar contribuir com os alunos. Assim, eu acho que ainda mais nos dias de hoje, escolha de carreira é uma coisa muito complexa, mas no meu caso foi muito simples. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em ter tempo para estudar e num determinado momento da minha vida eu resolvi ser diplomata. Resolvi que queria ser diplomata porque eu achava que era uma profissão que a pessoa vivia assim, como rico mesmo sem ser rico, e que a pessoa tinha tempo para perseguir os demais interesses, etc. Então eu entrei para a faculdade de Direito com esse objetivo, depois foi o UERJ, eu fiz o UERJ, depois de um semestre na faculdade eu gostei muito do curso, comentei com a minha mãe, estou pensando aqui talvez virar advogado, eu estou gostando da faculdade. Aí minha mãe falou assim, não, então meu filho, por que você não vai estagiar para ver se você gosta mesmo? Eu sei que vocês não podem estagiar tão cedo, mas na UERJ era possível. Por que você não vai estagiar para ver se você gosta mesmo antes de decidir abandonar a sua carreira eventualmente como diplomata? Porque eu já tinha me preparado, estava me preparando para isso. Aí eu entrei para trabalhar com um advogado chamado Luiz Leonardo Cantidiano, um outro chamado Pedro Paulo Cristóforo e alguns outros, Oswaldo Moraes Filho, Alaor de Lima Filho, Antônio Cláudio Fernandes Rocha, Nelson Mota, pessoas que foram muito importantes na minha vida. E entrei para experimentar. E aí eu digo para os meus alunos, estou experimentando até hoje. A vida foi me levando, então para mim foi muito simples. Eu comecei a estagiar, comecei a gostar e fiquei a vida inteira no escritório Mota, desde os meus... isso aconteceu, eu tinha 18 anos, entrei para a faculdade com 17. No dia em que eu fiz 18 anos, eu entrei para o escritório, que na época chamava Advogados Associados. E 2 anos depois mudou o nome para Mota, mas era o mesmo escritório, Mota Fernandes Rocha. E aí, num determinado momento, a minha visão de para onde um escritório de advocacia deveria ir, assim, eu fazer essa ressalva, assim, um escritório Mota onde eu trabalhei, que existe até hoje, são outras pessoas, mas aquelas pessoas, para mim, são pessoas maravilhosas, incríveis, foram referências. O escritório até hoje, maravilhoso. A minha divergência foi sobre como era o futuro da advocacia, o que eu achava, como que eu achava que um escritório devia se posicionar, e não sobre nenhum desentendimento em relação a coisas mais graves. Era apenas uma questão de como organizar o futuro. Então, há 15 anos atrás, talvez, quase 15 anos atrás, eu com um grupo de pessoas que era do Mota, inclusive um dos sócios fundadores do Mota, Dr. Pedro Paulo Cristóforo, que hoje tem 92 anos, é meu sócio, né? Nós resolvemos abrir o Shediac Advogados por uma visão diferente de como posicionar um escritório de advocacia. Foi só isso. E não tem nem certo nem errado, acho que é muito uma questão de escolhas de diferentes caminhos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro, tá ótimo. Gabi? Bom, então, seguindo
atuação no SHEDIAC, qual é a cultura que você pretende instituir no SHEDIAC como um sócio fundador? E que tipo de profissionais vocês buscam formar aqui? Essa é uma pergunta muito boa, né? Quando você para pensar no escritório de advocacia, você tem várias formas de você ser bem sucedido nessa atividade. Não tem uma fórmula mágica única. No nosso escritório, a nossa pretensão nossa ideia era tentar fazer um escritório que não fosse tão dividido em áreas. A nossa preocupação era tentar dar um atendimento mais multidisciplinar para todos os clientes. É óbvio que se alguém está contratando seu escritório para entrar com uma ação de determinado assunto, não tem muito como ser multidisciplinar. Quer dizer, às vezes até tem, né? Se é uma ação de matéria societária, por que não ter o sócio de societário envolvido no processo, ainda que não seja, ainda que não seja alguém que esteja ali voltado, envolvendo ou tratando propriamente do contencioso. Então, a gente, às vezes, nos casos, numa arbitragem ou num processo judicial, a gente tem a expertise da pessoa de processo, de atividade contenciosa, tem a expertise da pessoa da área específica, mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes as coisas são muito específicas e separadas. Mas a gente pensava que quanto melhor você conhece um cliente, mais chance você tem de gerar valor para aquele cliente. Em vez de você ser um advogado reativo, você pode ser um advogado propositivo. E nós vamos dar um exemplo disso um pouco mais adiante. Então, qual era a ideia? A ideia era a gente tentar atender os nossos clientes entendendo todas as facetas do que o cliente poderia precisar. Isso significa que você precisava ter estruturas menos especializadas, como vinha sendo a prática cada vez mais comum na advocacia, não só no Brasil como no mundo. As pessoas cada vez especializando mais, o sujeito que faz emissão de valores imobiliários só faz aquilo, o sujeito que faz M&A só faz aquilo, o sujeito que faz contencioso só faz aquilo. Nossa ideia era tentar fazer uma coisa mais multidisciplinar, até porque nós temos uma proporção grande de professores dentro de casa, né? Uma outra coisa, assim, o lado acadêmico, mesmo aqueles que não são professores, também era um lado muito valorizado no escritório. Era você ter um pouco de conhecimento para os dois lados. Então, a cultura que a gente quis criar é essa cultura de você tentar entender o cliente. Nós, basicamente, a nossa atuação vai ser empresarial, no sentido que os nossos clientes, em geral, são atividades econômicas empresariais, né? Em geral, é isso que nós estamos tratando. Então, a gente conhecer mais o negócio e não só aquele caso específico. Não estou dizendo a você que isso é possível sempre, não estou dizendo que isso acontece sempre e que muitas vezes nós não tenhamos nos frustrado e não conseguir exatamente aquilo que a gente queria. Mas eu tenho N exemplos de casos de clientes que a gente hoje consegue compreender o todo do negócio e contribuir para que esse negócio, que a gente não seja simplesmente o advogado que é chamado para resolver a questão. Às vezes a gente até propõe questões e acaba ajudando no negócio. Então, essa é a cultura. Eu quero dizer que a gente tenta que as pessoas não sejam excessivamente especializadas. A gente quer que as pessoas tenham uma visão maior do direito e do negócio, da vida. Não estou dizendo que a gente é super bem sucedido sempre, não. Mas essa é a tentativa. Bom, agora falando um pouco mais sobre, desde 1993, né, quando você entrou para a PUC-Rio para ser professor, será que você pode nos contar um pouco mais sobre a sua experiência acadêmica enquanto professor da PUC-Rio, como ela complementa a sua advocacia e vice-versa? Eu comecei a dar aula na PUC, eu tinha 23 anos, né? Eu tinha me formado com 21. No início da minha carreira, eu sempre gostei do assunto, eu comentei numa pergunta anterior aqui que eu gosto de estudar, né? Tudo. Eu sempre estudei as mais diversas matérias. Então,
eu achei que uma vida acadêmica era bastante complementar na minha experiência de vida. Então, quando eu comecei a dar aula, aquilo foi muito importante, porque eu com 23 anos eu fiz um concurso e passei para a PUC, na época tinha concurso, hoje em dia nem tem mais. E aquilo foi importante no início da minha carreira, porque eu trabalhava muito próximo naquela época e durante muito tempo um advogado já falecido, que eu posso dizer a vocês que é talvez o mais competente advogado que eu conheci na minha vida, uma pessoa que eu fiquei, quando eu saí para montar o Shediac Advogados, ele ainda era vivo, então foi uma decisão muito difícil, mas uma pessoa maravilhosa chamada Luiz Leonardo Cantidiano. Cantidiano, ele sempre confiou muito em mim, ele sempre foi muito generoso, ele sempre achou que eu, desde muito jovem, era uma pessoa que tinha condições de ajudá-lo em questões relevantes e importantes. Então, o fato de eu ser professor, aquilo me ajudou na carreira. No começo, o título de professor fazia com quando o Cantidiano, eu vou pedir ao meu colega que vai te atender aqui, o professor Julian Shediac. Aí chegava um garoto de 20 e poucos anos, bom, talvez ele pareça mais novo do que é, né? Poderiam pensar. Então, quero dizer a você que é fato que eu ter sido professor jovem ajudou na minha carreira pelo título de professor. As pessoas às vezes não gostam de falar isso, mas a verdade é que tem muito disso também. Mas não foi só por isso. Eu diria que ser professor te obriga a estar sempre, porque não faz sentido você ser professor e usar a mesma aula que você sempre deu. Você sempre tem que estar se atualizando, porque senão qual é a graça? Você vai ficar repetindo a mesma coisa para todo sempre. Então, ser professor te obriga a estar, sem você ter a pressão do caso concreto, sempre olhando para o todo, se informando, se atualizando. Então, a carreira de professor também me trouxe isso. Hoje em dia, você vai me perguntar, poxa, eu comecei a dar aula um pouquinho em 93, estamos em 2025, né? Por que eu ainda dou aula? Eu ainda acho que o estudar é importante e a presença, estar com alunos, estar com pessoas jovens que não apenas a sua família, enfim, é muito importante para manter a sua cabeça, na minha opinião, para manter a sua cabeça mais jovem. Você saber o que as pessoas estão pensando, o que está vindo por aí no mundo. E tem uma quarta coisa que eu aprendi, que muitas pessoas que hoje são meus sócios foram meus alunos. Também é uma oportunidade de conhecer qual é o maior ativo do escritório de advocacia. São as pessoas. Então, você ter a oportunidade de conhecer pessoas que você pensa, puxa, essa pessoa vai ser um excelente advogado, excelente advogada e quem sabe um dia um excelente sócio, uma excelente sócia, é uma coisa muito bacana. Então, isso também é uma coisa bem interessante. Então, eu acho que não você tem que gostar, porque você não pode dar aula simplesmente por dar, né? Mas se você gosta, eu acho que é muito complementar. Bom, aproveitando esse tópico, você acha que as faculdades de Direito, em geral, conseguem preparar os alunos para as demandas técnicas do direito societário e de mercado de capitais? Ou existiria alguma abordagem acadêmica melhor que a tradicional? Eu acho que o mundo é muito complexo, está se tornando cada vez mais complexo. Antigamente, né, quem tinha informação tinha um poder. Hoje em dia a informação é absolutamente disponível, o acesso à informação não é mais o problema, o discernimento é o problema. Saber qual é a informação boa, qual é a informação relevante. Dito isso, eu acho que o modelo educacional em geral do mundo hoje ainda é uma coisa baseada nos conceitos do século XIX. Assim, eu acho que alguma coisa está para vir por aí que vai mudar bastante o sistema. Você está filosofando demais. Sim, eu penso sobre isso, eu discuto isso. Então, eu acho que o que faz uma faculdade
a qualidade da faculdade não está nos professores, não está no modelo, está nos alunos. Quanto mais for, na minha concepção, quanto mais difícil é para a pessoa entrar na faculdade e quanto mais exigente essa faculdade é com as pessoas que ali estão, melhor aquela faculdade vai ser. Porque os alunos vão sempre forçar que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, eu acho o modelo da FGV um modelo muito interessante, como eu acho o modelo da PUC um modelo muito interessante, como eu acho o modelo da USP. Eu estou pegando 3 modelos que não são iguais, são bem diferentes, muito interessantes. O da UERJ é parecido com o da USP. E eu acho que todos os modelos funcionam se você tiver a boa matéria-prima, bons alunos. Assim, eu acho que não tem uma fórmula mágica que vai ser superior à qualidade de quem está aprendendo. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que eu vou aprender se eu não tenho bons professores? É irrelevante. Se você não tem um bom professor, mas você sabe o que você tem que estudar, hoje, em 2025, você vai ter acesso à informação. Você não precisa ter um bom professor, estou falando contra a minha atividade. Você não precisa ter um bom professor. É claro que ter um bom professor ajuda, estimula, e faz isso tudo. Eu não discuto isso. É óbvio que ter um bom professor é melhor do que não ter um bom professor. Mas o que faz a faculdade são os bons alunos. E por isso que eu digo, assim, eu acho essa discussão hoje uma discussão muito curiosa, né? Eu acho que a gente olha para algumas coisas e deixa de olhar o que é realmente importante, que é como que a gente vai ter certeza que nós teremos pessoas preparadas na faculdade. E aí, bons alunos vão ser capazes de criar bons cursos. Eu realmente acredito nisso. E olha que eu dou uma matéria, assim, eu dou duas, enfim, historicamente eu dou uma matéria obrigatória, que é Direito Societário, para todos os alunos. E geralmente eu dou uma matéria que ou é letiva ou agora é obrigatória na ênfase empresarial, que é Regulação de Mercado. A regulação de mercado é para gente que já sabe o que quer ir para esse caminho. Direito societário, geralmente não, é para todo mundo. É um sujeito que vai advogar em uma coisa que não tem nada a ver com direito societário, tem que fazer direito societário, estudar direito societário. Eu me pergunto se isso faz sentido hoje em dia. Assim, algumas coisas básicas do direito, que eu acho que todo mundo tem que saber, muito básicas, constitucional, civil, e mesmo nem todo civil, eu digo a parte fundamental do direito civil, a parte fundamental do direito constitucional. Tem algumas coisas que todo mundo tem que saber, mas tem outras que, assim, a pessoa pode ser um brilhante advogado, ter uma vida maravilhosa, e não saber nada de direito societário. Perfeitamente. Mas você quer ser advogado empresarial, aí eu acho diferente. Aí eu acho que você tem que conhecer o direito societário, o penal societário, o administrativo, se você for trabalhar com CVM, enfim, eu acho que a depender do como você vai seguir na sua carreira, você precisa de skills diferentes. E a faculdade não tem condições de fazer isso, nenhuma. Então, como é que a gente vai caminhar para frente? Eu não sei, eu acho que talvez a gente vai ter coisas mais genéricas, permitindo mais especializações, acho que talvez seja por aí. Bom, adentrando um pouco mais nesse seu extenso currículo, além do CHEDIAC, a gente sabe que você é cofundador do A5X. E como surgiu essa ideia de inovar no setor financeiro e como você concilia essa atividade com a advocacia? Lembra quando eu falei, umas perguntas atrás, que uma coisa que eu achava muito importante era você conhecer o seu cliente, né? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Um cliente de quem eu gosto muito, cliente no escritório, é uma empresa que vocês todas conhecem, que eu sou advogado dela há muito tempo, desde que ela não era tão conhecida, chamada XP. Que é numa área que eu gosto muito, né? A área de mercado de capitais é uma área que eu atuo bastante. Conhecendo a atividade da XP, a
a partir de um determinado momento, eu achei que a existência de uma bolsa no Brasil monopolista, como é o caso hoje, a B3, que aquilo não estava não estava sendo eficiente o suficiente para o mercado. Eu sempre provocava o pessoal da XP a, por que não tentar discutir a criação de uma nova bolsa no Brasil? 1000 restrições regulatórias, 1000 problemas. Mas eu sempre trazia isso, porque eu sempre achei que era uma coisa boa para eles, uma coisa que é da minha área, uma coisa que eu gosto, que me interessa. Então, num determinado momento, uma pessoa que trabalhava na XP e que era dessa área, saiu, vendeu a posição dele, enfim, saiu muito bem. E essa pessoa, que era uma pessoa com quem eu discutia muito esse assunto, falou assim: você ainda tem vontade de fazer uma bolsa? Eu falei: eu acho que é fundamental para o Brasil. Poxa, eu acho que eu vou no meu não compete ali, ver se eu consigo tirar a possibilidade de eu fazer uma bolsa. Essa pessoa fez isso, chama-se Carlos Ferreira, Carlão. Ele, enfim, um belo dia a gente se encontrou num evento, conversamos sobre isso, fomos jantar, e ele disse assim: olha, Juliano, eu estou muito novo para me aposentar, eu ainda tenho muita vontade de empreender e trabalhar, acho que é uma boa ideia fazer uma bolsa. Mas é uma questão regulatória relevante, ninguém fez até agora. Precisa de alguém como você junto, e eu não quero que você seja só advogado, eu quero que você tenha skin in the game, eu quero que você seja, comigo, fundador e investidor. Coisa que já tinha me sido oferecida algumas vezes na minha vida profissional e eu sempre me afastei porque achava que não valia a pena. Mas naquele momento, isso tem aproximadamente 2 anos, eu achei que fazia sentido. Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Eu deixei claro para ele que tinha que separar bem a minha função como advogado, a minha função como fundador. Mas sob o ponto de vista jurídico, imaginem o fascinante que é você fazer uma pessoa com o meu histórico de societário e mercado de capitais uma bolsa do zero, né? Então ele e mais 2 pessoas nos juntamos e viramos os fundadores. Hoje, enfim, tem investidores alguns que vocês nunca ouviram falar, outros que vocês certamente conhecem, o Itaú, a própria XP, o ABN Clearing, enfim, outras coisas. É já um projeto bem relevante, já em funcionamento, bastante bem encaminhado. E tem aí, eu tenho, sei lá, 10 pessoas hoje no escritório que trabalham nesse projeto, como advogados, e eu também trabalho como advogado, né? Só que eu separo a minha função como advogado da minha função como fundador, membro do conselho, etc. É aquele exemplo, é uma oportunidade de alguma coisa que eu achava que podia trazer valor para eles, né, para os então clientes, e hoje eu sou meio que cliente, né, no caso, e uma inovação para o país, é o que eu digo, é aquele tipo de projeto que faz muito sentido. Você tem condições de gerar valor, né, ganhar dinheiro, todo mundo trabalha para isso, mas você também tem um propósito. A gente acredita que, por mais que a B3 seja uma empresa respeitada, a gente acredita que tem espaço para você ter mais uma bolsa, nesse caso derivativos, concorrendo com a B3, e que isso vai tornar a B3 ainda melhor e, portanto, o mercado brasileiro ainda melhor, e a gente acha que tem espaço. Então, eu vou parar por aqui, porque o projeto da 5X é o meu projeto que está dando mais trabalho nesse momento. Então, se eu começar a falar de A5X aqui, vocês vão ter que fazer uma série de entrevistas só sobre a 5X. Vocês podem imaginar o trabalho que dá. Vocês já imaginaram o que é fazer uma bolsa de valores do zero? Nem consigo imaginar. Você tem a bolsa, porque a bolsa não é a bolsa é o que você vê e o que você não vê. Você tem o pós-trade, a liquidação. A bolsa onde você negocia e depois você tem que entregar o ativo e receber o valor. Isso a gente chama de pós-trade. Isso é feito, vou contar uma história engraçada. A gente conversando com o Banco Central, né, sobre a licença de contraparte central. A pessoa do Banco Central falou: Jack, você sabe quando foi a última vez que o Banco Central deu uma licença de contraparte central? Eu falei: eu não sei. Não, estou te perguntando porque aqui também ninguém sabe. Sim, eu estou convencido que nunca deu. Acho que as licenças surgiram quando a regulação apareceu, as empresas que faziam isso já existiam. Então a regulação simplesmente
aceitou essas empresas e nunca alguém foi lá e pediu uma nova. Então é uma inovação, é uma coisa muito fantástica de fazer, assim, você no mundo jurídico é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é tentar buscar coisas novas, coisas, em vez de ficar repetindo o que todo mundo sempre fez, tá tentando encontrar coisas que possam contribuir para a inovação, para o desenvolvimento. Bom, fugindo um pouco da temática, né, focando um pouco mais talvez na gente, o estágio é uma das principais etapas da nossa formação. Por isso, a gente queria saber o que você mais valoriza em um estagiário e o que faz um jovem profissional se destacar aqui no escritório. 2 coisas só que você espera de um estagiário. 2. Diligência e curiosidade. É isso. Assim, não adianta achar que o estagiário vai entrar como um jurista. Nossa, esse estagiário sabe muito. Não vai saber. E por mais que pareça que saiba, não vai saber, né? Eu costumo dizer que a carreira do advogado é mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros, é um processo. O que você quer de um estagiário? Uma pessoa diligente, uma pessoa correta. Uma pessoa, obviamente eu não estou falando aqui que tem que ser uma pessoa, assim, um conselho que eu dou a vocês é nunca lidarem com pessoas que não tenham uma moralidade impecável. Assim, a pior coisa que você pode fazer na vida é se dar com gente amoral ou imoral. Às vezes você tem que fazer isso do outro lado, né? Do teu lado não. Então, tirando isso, né, que é óbvio, curiosidade e diligência. A pessoa que tem curiosidade, que quer aprender, e a pessoa que tem vontade de fazer as coisas, não tem problema. Assim, eu vou dar um exemplo concreto, né, porque eu falo assim, parece que é uma bobagem. Às vezes você pede alguma coisa para um estagiário. Hoje em dia é difícil alguma coisa chegar direto do estagiário para mim, mas às vezes pode acontecer. Mas usando o exemplo que quando eu fazia sempre antes, o estagiário me entregava uma coisa toda errada, mas cuidadosa, bem escrita, você viu que a pessoa botou um esforço ali. É um bom estagiário. Entrega uma coisa que aparentemente está certa, mas está inaproveitável, que está mal feita pela metade, mas o que está ali está ok. Essa pessoa não tem o skill, não tem a habilidade que eu estou atrás. Sim, o estagiário tem que ser alguém que é curioso. Eu brinco, por favor não me levem isso na última linha, mas o estagiário que não é chato provavelmente não é um bom estagiário. O estagiário tem que ser alguém que está sempre querendo entender o que está fazendo, talvez querendo às vezes até mais do que precisa naquele momento. Você vai olhar para aquela pessoa e você vai dizer, puxa, essa pessoa é uma pessoa que tem curiosidade na vida. As pessoas que têm curiosidade na vida e as pessoas que são diligentes, aplicadas, essas pessoas vão ser bem-sucedidas no que elas fizerem, não importa o que, inclusive o direito. É isso que eu digo, curiosidade e diligência. Se a pessoa tem essas 2 coisas, é uma questão de tempo. Bom, seguindo ainda nessa linha do estagiário, do início da faculdade, olhando para os próximos anos, quais competências você acha que serão essenciais a um advogado que atua com o societário e com mercados de capital? E como a gente pode se preparar para se destacar nesse cenário? Eu vou dizer uma obviedade. A primeira coisa que vocês têm que se preocupar é entender melhor um pouquinho o mundo da informática. O que eu quero dizer com isso? Vocês já devem ter escutado, já devem ter dito para vocês que na inteligência artificial é importante você saber fazer o prompt. Já viram isso? Assim, talvez você não tenha escutado isso então vamos lá. Se você quer ter uma boa resposta em qualquer dessas ferramentas de inteligência artificial que estão aparecendo hoje, algumas inclusive especializadas para o mundo jurídico, e ficar evitando as chamadas alucinações, os erros, etc., você tem que ser muito preciso no que você está perguntando. Você não faz uma pergunta genérica, você descreve exatamente o que você quer que produza. Isso é o prompt, é o que você pede à inteligência artificial de fazer. Sim. Se você tem um mínimo de noção do que é programação, e aí não quer dizer
saber de linguagem de programação. Eu, por exemplo, hoje em dia, as linguagens de programação que eu conheço hoje em dia, elas são praticamente inúteis. Hoje em dia não tem mais nenhum interesse em aprender linguagem de programação novas. Eu já falei para você que eu sou curioso, então eu já aprendi muita coisa na vida que provavelmente um advogado normalmente não aprende. Mas eu tenho a noção de como funciona, né? Então, quando você fala em um bom prompt, você entendendo mais ou menos como funciona, como as coisas funcionam, provavelmente você vai saber perguntar direito para as ferramentas. E essas ferramentas, assim, eu não acho que elas vão substituir os advogados tão cedo. Eu não sou pessimista nesse sentido. As pessoas dizem que talvez substitua os jovens, né, o estagiário, o associado. Eu acho que não. Eu acho que o que vai acontecer, e já está acontecendo, é que essas ferramentas tornarão o trabalho mais eficiente, né? Mal comparando, eu quando comecei a trabalhar, tinha um computador no escritório inteiro, em 1987. Tinha a sala do computador. Foi um benefício muito grande para mim, que eu sabia mexer no computador. Era um garoto, os advogados olhavam, os mais velhos, assim, pô, aquele garoto sabe mexer bem no computador. E aí, às vezes, as pessoas me chamavam para trabalhar só porque queriam ver como é que era trabalhar no computador. Então, até eu era mais um datilógrafo do que qualquer outra coisa, e aí eu via como é que a pessoa estava pensando. Isso me veio muito bem. O computador não substituiu os advogados. O computador tornou o trabalho do advogado mais eficiente. Numa outra proporção, eu acho que isso que a inteligência artificial vai fazer. Então, eu acho que vocês vão atuar num mundo em que você saber lidar com as ferramentas tecnológicas, por mais que vocês sejam pessoas de humanas, historicamente, quem é de humanas não gosta de tecnologia, ou não é bom de tecnologia, ou não se interessa em tecnologia. Eu estou generalizando, claro que isso é uma média, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu acho que vocês precisam aprender, que nem antigamente, eu sei usar o Word, sei usar Excel, sei usar PowerPoint. Bota isso no currículo, né? Bota lá no currículo do estagiário na hora de entrar para trabalhar em algum lugar. Assim, hoje em dia isso não é suficiente, você vai ter que saber, mais de como usar a ferramenta de inteligência artificial. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, assim, os advogados acho que sempre vão ter que saber escrever e se expressar. Por mais que a inteligência artificial te ajude, corrigindo, etc. e tal, escrever e se expressar são coisas fundamentais. Então, uma outra coisa que eu digo a vocês é ler. Ninguém sabe escrever se você não lê. Eu não conheço ninguém que escreva bem que não leia bastante. Então, uma outra coisa que é fundamental, e eu falo isso com meus alunos, vou mais longe, falo isso com meus filhos, assim, tem a hora da leitura, assim, você tem que ler. Ler literatura boa, se quiser ler literatura ruim também pode, porque não vai ser ruim, né? Literatura ruim, eu estou chamando coisas que não precisa estar lendo sempre o suprassumo da literatura para aprender, não precisa ler sempre Machado de Assis, se quiser ler uma coisa mais divertidinha, assim, de momento, também pode, não tem problema nenhum, mas a leitura vai sempre ser alguma coisa que, se a pessoa não tem, provavelmente não vai ser uma pessoa que vai escrever bem, que vai se expressar bem. Então, assim, tirando as obviedades, né, quais são os skills, eu diria que esses dois, entender bem do funcionamento das novas tecnologias e ler muito. Bom, como você lida com os desafios para construir e manter uma relação de confiança com os clientes em transações complexas e de alto risco, como você mesmo já entrou um pouco? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Assim, uma das razões pelas quais eu acho que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta fantástica, mas nunca vai substituir, essa, é a confiança. Assim, especialmente no tipo de direito que nós estamos falando aqui, a
confiança é fundamental. Se a pessoa que você está lidando, o seu cliente, não tem muita confiança em você, você não vai conseguir ajudar. Então, é o que eu estava explicando do conceito, assim, você constrói confiança com o tempo. Confiança não é algo que você construa do dia para a noite. Uma coisa que ajuda é a reputação, né? Você ter uma boa reputação, evidentemente, torna assim, atrai num primeiro momento, né, a questão da confiança, mas a confiança é uma coisa que você constrói nos pequenos gestos, nos pequenos atos. E eu diria isso em qualquer atividade. Assim, é você demonstrar que você está tratando, que você compreende a relevância que aquilo tem para aquela pessoa que está te procurando. Isso é fundamental. A pessoa tem que saber que aquilo para você não é mais um caso. Se você aceitou o caso, aquele é o caso. Não tem caso pequeno, caso grande que você vai ter. Claro que tem caso pequeno e caso grande, mas a sua dedicação, se você aceitou o caso, todo caso você vai tratar como grande. Você não vai pegar e tratar de um assunto sem dar aquilo a sua maior diligência. Volta para o estagiário. Aquilo que eu falei para o estagiário, a curiosidade e a diligência, isso não acaba nunca. São características que eu procuro no estagiário, que são características que eu procuro nos meus sócios. Diligência e curiosidade. Então, e são as características que os meus sócios provavelmente procuraram em mim. Então, isso vale dentro da sociedade, isso vale também com o seu cliente. O seu cliente sabe que você está preocupado com ele, que você vai tratar daquele caso da melhor forma que você pode. E lembrando que, é aquilo que eu falei também já num determinado momento, cuidado com os ganhos de curto prazo. A carreira de advogado é uma carreira longa. Mais importante, você construir uma relação. Às vezes o cliente te busca para fazer uma coisa e você contratou um honorário, por exemplo. Está contratado, está certo, mas aí a coisa muda completamente de figura. E aquele honorário se torna desproporcional para o que é. Óbvio que você tem que virar para o cliente e dizer, meu cliente, assim, eu sei que você combinou me pagar isso, mas acabou acontecendo isso e isso não faz sentido. E vice-versa. Se você tem esse nível de confiança com o seu cliente, às vezes você combinou com o seu cliente de cobrar alguma coisa e acabou dando muito mais trabalho do que você imaginou. Se você é daquela pessoa que sempre vai tratar das coisas com seriedade, o cliente vai reconhecer, não, você tem razão, Juliana, de repente esse caso a gente tem que rever. Sim. Então, na relação dos honorários, na relação da defesa dos interesses, na relação do atendimento, você tem que, a pessoa só vai confiar em você se você estiver disponível, você tem que estar presente. Imagina você contratar um obstetra, né, e no dia em que a pessoa vai ter o neném, o obstetra não está disponível. Assim, esse obstetra acho que nunca mais vai conseguir um paciente na vida. Advogado não é um obstetra, mas quase, né? Assim, quando você cria um novo negócio, você quase que está criando alguma coisa nova, trazendo uma coisa nova para o mundo. Exagerei um pouquinho agora, mas tudo bem. Bom, agora partindo para a nossa última pergunta desse podcast incrível, bem subjetiva, mas se você pudesse dar um conselho pra gente ter uma carreira de sucesso, assim como a sua, qual seria esse conselho? Gostar do que faz. Assim, não adianta você buscar uma carreira porque você tem uma pressão familiar, ou porque você acha que você vai ganhar dinheiro, ou porque você acha alguma coisa externa. Se você gosta do que você faz, isso é 90% do caminho andado. Assim, eu brinco, né, com meus alunos, assim, no final do semestre, digo, gente,
eu tenho fama na PUC de que eu exijo leitura demais, né? Eu exijo que as pessoas leiam, além do livro base, que leem na medida do que quiserem para fazer as provas, etc., tem sempre os textos montados, os malditos textos, como dizem alguns alunos, que eles têm que comentar antes da aula, etc. E eu exijo muita leitura. Quando termina o curso, eu sempre digo, gente, aqueles de vocês que acharam que tinham que ler mais demais, eu cogitaria de procurar outra carreira, porque um advogado que não gosta de ler, acho que vai ser infeliz. Você vai ser infeliz, a não ser que você seja extremamente... Porque existe um lado da carreira, de qualquer carreira, que é o lado comercial, né? Tem pessoas que são muito boas de captar clientes, etc., mas se cercam de outras pessoas que sabem fazer, e tudo bem, acontece. Mas, em geral, se você não é uma pessoa que gosta de estudar, que não gosta de ler, vai ser feliz sendo advogado? Não vai. Ou trabalhando em qualquer área do direito. Imagina, um juiz que não gosta de ler. Essa pessoa deve tomar remédio para depressão, não é possível. Então, você tem que gostar de ler. Se você não gosta de ler, acho que você tem que procurar uma outra carreira. Além disso, né, lembre-se que as pessoas estão te pagando pelo que você sabe e pela sua diligência. Pensem nisso, né? Imagina você contratar um médico, você presume que o médico sabe do que ele está falando e que ele está cuidando do seu caso. O advogado é a mesma coisa, né? O advogado é alguém que você contrata, você paga aquela pessoa porque você acredita que ela sabe do que ela está falando e que ela vai ler e se informar sobre o seu caso. Então, você não fazer isso, você está enganando uma pessoa. Né? E é muito mais fácil você fazer as coisas se você gosta. Eu brinco dizendo assim, se você gosta de estudar, se você gosta de se informar, se você gosta de ler, provavelmente você vai ter uma carreira de sucesso. E se você se lembrar, que eu sempre bato nessa tecla, que não é uma corrida de 100 metros. Sim. A carreira do advogado é um processo. Existem algumas carreiras que ou você vai muito bem sucedido, jovem, atleta, né? Não adianta você esperar muito tempo para ser bem sucedido. Mesmo em algumas atividades de mercado financeiro, às vezes as pessoas ou se dão muito bem muito jovens ou provavelmente não vão se dar nunca. Tem várias carreiras que o timing das carreiras são diferentes. A carreira de advogado é uma carreira que exige uma experiência, se você quer fazer uma advocacia empresarial, uma advocacia em que você está aconselhando pessoas em questões muito relevantes, a experiência vai fazer diferença também. Então, eu diria que gostar do que você está fazendo e ter um pouquinho de paciência são duas características que eu acho que se vocês tiverem, vocês vão abrilhantar o nosso mundo jurídico com toda certeza. Bom, então aqui finalizamos a entrevista com o Julian e agradecemos por vocês assistirem e muito obrigada, Julian, por aceitar fazer parte desse projeto. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.